Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo aqui desse canal falando sobre Química Orgânica, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para a gente levar algum conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo eu vou falar sobre como a gente faz para determinar a cadeia principal de um composto orgânico. Vou tratar também da nomenclatura dos substituintes, das ramificações da cadeia principal. E além disso, vamos dar uma olhadinha na numeração, que dá o endereço de cada coisa na molécula orgânica. Bora pro conteúdo? E como nós vimos no nosso vídeo anterior sobre os princípios da nomenclatura dos compostos orgânicos, os objetivos da nomenclatura são garantir que cada composto tenha um nome diferente e permitir que a partir do nome seja possível montar a fórmula estrutural do composto e vice-versa. Nós vimos que o nome dos compostos é dado por um prefixo, que está relacionado com o número de carbonos na sua cadeia principal, possui um infixo, que está associado à ordem de ligação entre carbonos nessa cadeia, e também um sufixo, associado à função daquela molécula orgânica. E nós vamos começar então pela localização dos grupos funcionais e das insaturações. E a gente tem que prestar atenção nisso quando a cadeia carbônica admite mais do que uma possibilidade para a localização dessas coisas. E aí a gente vai precisar de alguma forma informar ao leitor qual é a localização do grupo funcional ou da insaturação. Como no exemplo aqui desta molécula, que tem uma cadeia principal de 6 carbonos, o segundo carbono da esquerda para a direita faz uma ligação dupla com um oxigênio, sendo um carbono de meio de cadeia, corresponde a uma função cetona, e entre o quinto e o sexto carbono existe uma ligação dupla, uma insaturação. Reparem que a ligação dupla com oxigênio poderia acontecer em diversos carbonos da cadeia, mas a molécula ao qual estou me referindo tem a ligação dupla no segundo carbono da esquerda para a direita. O mesmo valendo para a insaturação, para a ligação dupla. Ela poderia estar entre dois outros carbonos, com o devido remanejamento para que cada carbono permanecesse com 4 ligações. Então, de alguma forma, eu vou precisar informar a localização tanto do grupo funcional cetona, como da insaturação, da ligação dupla entre carbonos. E neste processo há uma ordem de prioridade. O grupo funcional tem maior prioridade do que a insaturação, de um modo que, ao atribuir números aos carbonos da cadeia principal, para que eles se comportem como se fossem endereços desses objetos, nós devemos dar a menor numeração para o grupo funcional, se comparado com a insaturação. Ele tem prioridade. Deste modo, esta molécula que eu apresentei para vocês terá sua cadeia realmente numerada da esquerda para a direita, deixando com o endereço no carbono 2 o grupo funcional cetona, o C-O, e com o endereço no carbono 5, o início da dupla ligação, que vai do carbono 5 ao carbono 6. Na hora de dar o nome completo para a molécula, não basta nós dizermos que ela é X, tem 6 carbonos, en, porque tem uma insaturação, e ona, porque é do grupo cetona. Nós precisamos dizer onde está o en da ligação dupla e onde está a ona da cetona. Então o nome da molécula fica X5En2ona, com a separação entre números e letras sempre feita por hífen. E o grupo funcional tem prioridade sobre as insaturações, ligações duplas ou triplas, na hora de determinar a numeração, porque apesar das duas coisas influenciarem nas propriedades físicas e químicas das substâncias, o grupo funcional tem uma influência mais importante. É mais significativo para as propriedades das substâncias eu saber se trata de um álcool, de um éter, de uma cetona, de um ácido carboxílico, do que eu saber se tem ligações duplas ou ligações triplas, se a cadeia carbônica está saturada ou se ela é insaturada. Um outro critério a ser levado em conta é que nós devemos tentar dar a menor numeração possível para algum objeto que eu pretenda descrever. Então, no primeiro exemplo, onde eu tinha uma molécula com uma cadeia principal de 6 carbonos, no segundo carbono da esquerda para a direita tem uma ligação dupla com oxigênio, e entre o quinto e o sexto carbono da esquerda para a direita eu ter uma ligação dupla, na hora de atribuir a numeração, eu só escolhi a numeração da esquerda para a direita porque ela respeitava a minha regra do grupo funcional ficar com a menor numeração possível. Mas se esta molécula estivesse escrita espelhada, invertida, o nome da molécula continuaria sendo o mesmo, e a numeração deveria ter sido feita no sentido contrário. E um exemplo para isso é o seguinte: eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Ligado a esta cadeia carbônica há um grupo OH,
uma hidroxila, característica de álcool, e ela está no primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono da esquerda para a direita, da forma como se lê. Mas na hora de atribuir a numeração para a função álcool, não importa que a molécula foi escrita de um modo que o grupo funcional está mais à direita. A numeração será atribuída de modo que o grupo funcional fique com o menor número possível. Se eu contar da esquerda para a direita, o grupo funcional OH estaria no primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono. Se eu pego a mesma cadeia carbônica contando da direita para a esquerda, o grupo funcional estaria no primeiro, segundo carbono, com uma menor numeração. E deste modo, a numeração que é adotada é essa, é a menor possível. Então, esta molécula, que tem uma cadeia principal com 5 carbonos, portanto é pente, é uma cadeia saturada, não tem ligações duplas nem triplas, então é AN, e no carbono 2 há um grupo funcional do álcool, de modo que o nome completo da molécula será pentan-2-ol, ou pentan-2-ol. E o motivo para ser adotada a menor numeração possível é que a nomenclatura química ela deve ser a mais sucinta possível e deve também garantir que só exista um nome para cada molécula e uma molécula para cada nome. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma cadeia com 1000 carbonos e no penúltimo carbono, contando da esquerda para a direita, eu tenho uma função álcool. E se eu teimasse em fazer a contagem da esquerda para a direita, a função álcool estaria no carbono 999. É bem mais razoável nessa situação eu usar o número 2 para representar a posição, o endereço do grupo funcional, ao invés de usar o número 999, não é? Já que o resultado de assumir isso, de fazer isso, seria a mesma coisa que eu virar a molécula ao contrário, ou mesmo observá-la pelo outro lado. E um terceiro critério que pode ser útil quando houver empate nos critérios anteriores é o tentar manter sempre a menor soma das numerações. E o exemplo para isso é uma cadeia aqui com 7 carbonos, na leitura da esquerda para a direita. Do segundo para o terceiro carbono há uma dupla ligação, do terceiro para o quarto há outra dupla ligação e do quinto para o sexto há outra dupla ligação. Então, numerando da esquerda para a direita, os endereços das 3 duplas ligações seriam 2, 3 e 5, porque o endereço da dupla é sempre dado pelo primeiro carbono, o de menor número, que participa dessa ligação. E o nome ficaria hept-2,3,5 Se eu numerasse da direita para a esquerda, os endereços da duplas ficariam no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Carbonos 2, 4 e 5. E o nome ficaria hept-2,4,5 Reparem que a soma das numerações nas duas nomenclaturas é diferente. E nesse caso, eu escolho a que dá a menor soma. E aqui é importante ressaltar que em alguns materiais essa regra aparece de uma maneira um pouco diferente, que particularmente para esse exemplo daria na mesma. E seria a regra da menor numeração para o primeiro ponto de diferenciação. Então eu observaria que a mesma molécula do exemplo anterior, se eu começo a contar da esquerda para a direita, a primeira dupla está no carbono 2, da direita para a esquerda também está no carbono 2, empatou. Então a gente precisa ver como é que está a outra dupla. Contando da esquerda para a direita, a segunda dupla ligação fica no carbono 3. Contando da direita para a esquerda, a segunda dupla ligação ficaria no 1, 2, 3, 4. A primeira diferenciação é esta segunda ligação dupla e ela tem um número menor para o hept-2,3,5-trieno. Neste caso, bateria então, mas em algum outro caso pode haver um certo conflito com relação a isso. É importante ressaltar que existem algumas situações onde a numeração é desnecessária. E como a nomenclatura precisa ser o mais sucinta possível, quando a numeração não é necessária, ela não deve ser colocada. E esses são os casos onde há apenas uma possibilidade da relação entre a fórmula estrutural e o objeto real, a molécula que se quer representar por aquele nome. E um primeiro exemplo disso seria a molécula com o nome butadieno. Se o prefixo é but, é uma cadeia com 4 carbonos. O diin quer dizer 2-in, 2 ligações triplas. E o sufixo o está me dizendo que é um hidrocarboneto. E aí, a hora que eu vou desenhar, eu tenho uma cadeia de 4 carbonos, o que o but me indicou. Eu tenho 2 ligações triplas, o que o diin me indicou. E eu não tenho nada especial, só tenho carbono e hidrogênio aqui nessa molécula. Como cada carbono só pode fazer 4 ligações, só há um arranjo possível que possa corresponder a esse nome, que é o arranjo
onde eu tenho uma ligação tripla entre o carbono de uma ponta e o segundo carbono a partir dessa ponta, e outra ligação tripla entre o carbono da outra ponta e o segundo carbono a partir dessa ponta. Um outro exemplo é a butanona. Novamente, o prefixo but representa 4 carbonos na cadeia. O infixo -an representa que não há ligações duplas nem triplas entre carbonos, são só ligações simples. E o sufixo -ona representa que tem o grupo funcional cetona, um C-O em algum carbono que não é de ponta de cadeia, um carbono secundário. E novamente só há uma forma de fazer isso. Se eu escrevo uma cadeia com 4 carbonos, que o prefixo but me disse, sem ligação dupla entre carbonos, e com um dos carbonos com ligação dupla com o O, e que tem que ser um carbono secundário, um carbono de meio de cadeia, tanto faz se eu escrevo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, colocando no primeiro caso o O no segundo carbono, da esquerda para a direita, e no segundo caso o O no segundo carbono também, mas da direita para a esquerda. As duas moléculas são a mesma, basta eu girá-las que uma equivale à outra. Um outro exemplo disso é o ciclopenteno, onde o ciclo aqui no prefixo me indica que é uma cadeia fechada, um ciclo. O pente me diz que esse ciclo tem 5 carbonos. O en me indica que há uma ligação dupla entre carbonos. E o O indica que é um hidrocarboneto, não tem nada especial além de carbono e hidrogênio. Então, se eu tenho um ciclo de 5 carbonos e entre 2 deles há uma ligação dupla, não importa entre quais 2 eu coloque, continua sendo a mesma molécula, a menos de uma rotação dessa molécula no espaço. E aí, nestes casos todos, a numeração é desnecessária e, portanto, não deve ser colocada. Em outros casos, porém, há mais de uma possibilidade de endereços para grupos funcionais, insaturações ou mesmo ramificações. E deste modo eu preciso numerar essas informações para deixar explícita a relação entre a fórmula e o nome da molécula. E um exemplo disso é se eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, um carbono secundário ali de meio de cadeia tem uma ligação dupla com um oxigênio e entre 2 outros carbonos há uma ligação dupla. Eu preciso dar o endereço do grupo funcional e da ligação dupla, considerando, é claro, as prioridades já discutidas antes. Grupo funcional tem mais importância do que ligação dupla. Um segundo exemplo é uma cadeia de 4 carbonos, onde eu tenho 2 grupos hidroxila, 2 OHs ligados a carbonos. Eu preciso dizer em que carbonos estão esses OHs, para determinar qual é a molécula da qual eu estou falando. Mais um exemplo é um ciclo de 6 carbonos, sem ligações duplas nem triplas, onde eu tenho 3 grupos OHs, hidroxila, do álcool, ligados a carbonos. Eu preciso dizer em que lugar do ciclo estão esses grupos funcionais. E eu vou fazer a numeração seguindo os critérios que nós já discutimos. No primeiro exemplo, grupo funcional tem prioridade sobre ligação dupla, então nós temos X-5, -en, -2, -ona, ou X5-en-2-ona. No segundo exemplo, nós temos 4 carbonos, but, só ligação simples an, 1,3 diol. Porque eu tenho 2 grupos alcool, 2 grupos álcool, 2 grupos OH ligados a essa cadeia. E o endereço que dá a menor numeração para a localização dos grupos OH, dos grupos álcool, é contando da direita para a esquerda, onde ficaria 1 e 3 como endereço dos grupos álcool. Então o nome da molécula é butan-1,3-diol, ou butan-1,3-diol. No terceiro exemplo, que é o ciclo de 6 carbonos com 3 álcoois pendurados, como o ciclo pode começar de qualquer lugar, eu vou começar ele de algum álcool, né? E a menor numeração possível é quando eu começo por um álcool, boto o segundo álcool no segundo e o terceiro grupo OH, terceiro grupo álcool, no quarto carbono. Se eu fizer a numeração começando por qualquer outro carbono, mesmo que seja algum que contenha o grupo OH, a soma das numerações ficaria maior. E chega o momento também da gente identificar quem que é a tal da cadeia principal. Nos exemplos tratados até aqui, não tinha discussão, as cadeias não tinham ramificação. Mas quando nós passamos a ter cadeias ramificadas, isso é sim uma questão primordial da gente definir. E eu vou abrir aqui de início os 2 critérios de menor hierarquia, e posteriormente eu abro os 2 critérios mais importantes. Mas eu vou começar por esses de menor hierarquia, porque esses 2 critérios, especialmente o critério da maior sequência de carbonos ligados entre si, é um critério bastante frequente, bastante utilizado.
Então, o último em prioridade é o número de ramificações. Acima do número de ramificações está em prioridade a cadeia que tiver a maior sequência de carbonos ligados entre si. Para um exemplo aqui do critério da sequência de maior cadeia de carbonos. Do modo como está desenhado, eu olho para a molécula e eu vejo uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No segundo carbono, da esquerda para a direita, há uma ramificação com 2 carbonos pendurados, e no terceiro carbono, da esquerda para a direita, há uma ramificação com outros 2 carbonos pendurados. Mas será que quem eu estou chamando de ramificação é realmente ramificação? Ou será que eu preciso definir melhor quem é a minha cadeia principal? E aqui vale lembrar que as ligações simples, que são aquelas que têm apenas ligação sigma, têm liberdade de rotação. Então, muitas vezes, o modo como a molécula está desenhada não deixa explícito qual que é a cadeia principal e quem é a ramificação. E por este motivo, a gente precisa prestar muita atenção ao avaliar quem que é a cadeia principal. E neste exemplo mesmo, a nossa tendência é bater o olho e falar: a cadeia principal é essa que está retinha, essa sequência de 6 carbonos. Mas será que essa é realmente a maior sequência de carbonos ligados entre si nessa molécula? Vamos fazer algumas contas. Imagine que eu comece mesmo pela ponta esquerda, vou seguindo primeiro, segundo carbono. Apareceu um negócio aqui que pode ser uma ramificação. Vou tentar seguir por ele. Terceiro, quarto. Ficaria uma cadeia de 4 carbonos. Já é menor do que a primeira que a gente contou. Tá fora. Poderia seguir ainda da esquerda para a direita, contando 1, 2, 3. Opa, apareceu outra coisa que pode ser uma ramificação. Vamos contar por ela para ver quanto que dá? 4, 5. Bom, tá menor do que a primeira contagem que a gente fez dessa que aparece em linha reta. E tentando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Opa, bifurcou aqui. Para onde eu vou? Vou tentar ir para baixo. 5, 6. Olha, empatou com a cadeia do jeito que ela estava desenhada retinha. É uma possível candidata. Mas vamos tentar mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Bifurcou de novo. Vou seguir para aquilo que eu achava que era uma ramificação. 6, 7. Olha, achamos uma sequência de carbonos maior do que aquela que parecia a cadeia principal para a gente. Como a maior sequência de carbonos é um critério importante de definição da cadeia principal, nossa cadeia principal será esta com o maior número de carbonos. E as demais sequências de carbonos, saídas como bifurcações dessa cadeia principal, serão tratadas como ramificações. Então a nossa cadeia principal é essa aqui com 7 carbonos. Seja lá qual for o nome dessa molécula, vai ter que ter um ept aparecendo por aí. Imagine que eu tivesse empatado entre duas possibilidades de 6 naquele exemplo anterior. Eu preciso de algum critério de desempate, a menos que as duas possibilidades sejam idênticas. É o número de ramificações. E nós vamos tentar apresentar o maior número possível de ramificações. E aí você pode me perguntar: poxa, mas por que o maior número possível e não o menor? E o motivo disso é porque assim há uma tendência das ramificações serem mais simples. Se a gente escolhesse a com o menor número de ramificações, a possibilidade de você ter uma ramificação e que dela sair outro ramo ficaria ainda maior. E um exemplo aqui é uma cadeia que, fazendo a leitura do jeito como está expressa, nós teríamos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na horizontal. Da esquerda para a direita, do terceiro carbono, sai uma sequência de 2 carbonos. E do primeiro carbono dessa sequência de 2, sai um outro carbono. Pegando ainda aqui na horizontal, no quarto carbono da esquerda para a direita, sairia uma ramificação CH3. Mas será que a cadeia principal é o que a gente está avaliando mesmo? Será que há outras com o mesmo número de carbonos ligados em sequência, ou talvez até com um número maior, mas se for o mesmo número, que tenha mais ramificações? E nesse caso, assim, a sequência de carbonos que vai da direita para a esquerda. No terceiro carbono desce naquilo que a gente imaginava sendo uma ramificação. Como cadeia principal, eu tenho os mesmos 5 carbonos, o mesmo número de carbonos ligados entre si. Só que eu apresentarei mais ramificações. Se eu considero aquela cadeia horizontal como a principal, eu teria uma ramificação no terceiro carbono, da esquerda para a direita, que seria 2 carbonos, e desses 2 carbonos, no primeiro deles, sai um outro ramo. E ainda da esquerda para a direita, no quarto carbono, eu teria um raminho de 1 carbono.
ao escolher como cadeia principal não essa que está na horizontal, mas uma outra com mais ramificações, as ramificações também são mais simples. Não tem ramo saindo de ramo e assim por diante. No segundo carbono, da direita para a esquerda, há uma ramificação de um carbono. No terceiro carbono, há uma ramificação de 2. No quarto carbono, há outra ramificação de 1. Então eu tenho mais ramos, mas eu tenho ramos mais simples. Tá, mas a gente está chamando de ramo para lá, ramo para cá, mas como é que eu faço para dar nome para esses ramos? E esses ramos, que nós vamos chamar de substituintes ou de ramificações, vão receber o nome associado ao hidrocarboneto do qual ele parece ser derivado. Então, se eu tenho uma ramificação, um substituinte, que é como se fosse um metano, um carbono ligado com 4 hidrogênios, só que eu tiro um dos hidrogênios e ao invés de ligar com esse um hidrogênio, eu ligo na cadeia principal, ligo como um ramo na cadeia carbônica. O nome desse substituinte, ao invés de metano, que é o nome do hidrocarboneto, será metil. E todos os substituintes derivados de hidrocarbonetos terão o final do seu nome, no caso do metano, o finalzinho ano, substituído por il, a menos que ele contivesse aqui, que no metano não é possível, uma ligação dupla, né? Que aí ficaria enil. Já o etano, como hidrocarboneto, é et-an-o. Como substituinte, tirando um hidrogênio dele para pendurar ele como ramo na cadeia principal, se o hidrocarboneto era etano, o substituinte chamará etil. Para o propano, nós temos mais de uma possibilidade. Lembrando que o propano é uma cadeia com 3 carbonos, só ligações simples, e hidrocarboneto. Nós podemos ligar um substituinte derivado do propano através de um carbono da ponta desse propano ou através do carbono central. Se for pelo carbono da ponta, nós vamos chamar o substituinte derivado do propano de propil ou eventualmente de N-propil, onde o N vem de normal, que se vocês lembrarem lá da classificação das cadeias carbônicas, é a classificação que se opõe ao ramificado. Uma cadeia normal é o oposto de uma cadeia ramificada. E esses substituintes, eles vão ser listados no nome da molécula em ordem alfabética, desconsiderando prefixos que estejam associados à multiplicidade, como di, tri, tetra, que eu posso usar para esses substituintes caso eu tenha mais de um do mesmo substituinte como ramificação da molécula. Então, se nós tivermos uma cadeia principal de 5 carbonos, na qual no carbono 2 nós temos um substituinte metil e no carbono 3 um substituinte etil, o nome da molécula será 3-etil-2-metil-pentano, ou numa leitura mais rápida, 3-etil-2-metil-pentano, onde o pentano vem da cadeia principal e o 3-etil-2-metil são as descrições das ramificações. Se eu tiver uma cadeia principal com 5 carbonos, onde no carbono 2 eu tenho um substituinte de um único carbono, um substituinte metil. No carbono 3 eu tenho um substituinte com 2 carbonos, um substituinte etil. E no carbono 4 eu tenho outro substituinte de um carbono, metil. Na hora de escrever esses dois, o etil aparecerá primeiro, porque E do etil vem antes na ordem alfabética do que o M do metil, sem considerar o prefixo de multiplicidade. Como tem 2-metil, eu vou precisar dizer que é dimetil, mas na hora de considerar a ordem alfabética, isso não será levado em conta. Então, o nome dessa molécula seria 3-2,4-dimetilpentano. Dito de maneira mais direta, 3-etil-2,4-dimetilpentano. Uma cadeia principal de 7 carbonos. No carbono 2, tem um substituinte metil. No carbono 3, tem um substituinte etil. No carbono 4, tem um substituinte N-propil ou propil. Na hora de dar o nome dessa molécula, ela é um heptano, porque a cadeia principal tem 7 carbonos, só ligação simples, hidrocarboneto, mas o nome completo é 3-2-metil, 4-propilheptano, ou 3-etil-2-metil-4-propilheptano. E você possivelmente vai encontrar em vídeos por aí na internet ou mesmo em materiais didáticos as pessoas usando o nome radical para o que eu estou chamando aqui de substituinte. Mas atenção, este é um uso impreciso da palavra radical no contexto da química. Mesmo porque
Existem coisas que realmente são chamadas de radicais em química, que são espécies químicas muito reativas com um elétron desemparelhado, sem formar parzinho. Já a palavra substituinte é o nome certo que a gente dá para aquilo que a gente vai tratar como uma ramificação da cadeia carbônica, onde a ligação do ramo com a cadeia principal é feita pela substituição da ligação de ambos com um de seus hidrogênios. E como eu havia dito que o substituinte propil pode ter duas possibilidades diferentes, e a gente havia visto um caso onde o hidrogênio de um carbono de ponta é que era substituído pela ligação com a cadeia principal, vamos ver então um outro caso onde a ramificação é ligada à cadeia principal através de um carbono secundário, do carbono do centro do propil. E aí ele continuará sendo um propil, pelo menos na nomenclatura mais usual, só que eu preciso diferenciar do propil ligado pela ponta. Então eu vou chamá-lo de S-propil ou de isopropil. E aqui o prefixo iso tem a ver com o fato de que há simetria nessa ramificação. Os dois lados dela são iguais. O nome formalmente mais correto para isso seria tratar essa ramificação S-propil ou isopropil, onde o S vem de secundário e o iso vem da simetria, como uma ramificação que possui um ramo. Então a gente trataria como a parte principal da ramificação a maior sequência de carbonos, que seria uma sequência de 2 carbonos, então seria um etil. Só que neste etil está ligado um metil. Nós chamaríamos essa ramificação de metil-etil. É um etil com um metil pendurado. Então o nome de uma sequência de 5 carbonos de cadeia principal, que tem no carbono 3 um substituinte, que eu posso chamar de S-propil, secundário propil, de isopropil, ou poderia chamar também pelo nome metil-etil, entre parênteses. Eu teria um nome ali semissistemático, que seria 3-isopropil pentano, ou 3-S-propil pentano, e de uma maneira mais formal, tratando essa ramificação como uma ramificação que possui ramos também, eu chamaria de 3-hífen, entre parênteses metil-etil, fechou parênteses, pentano. Do mesmo jeito que aconteceria para o propano, as ramificações derivadas do butano, com 4 carbonos, também são diversas. Eu posso ter o N-butil, normal butil, onde a ramificação é ligada por um carbono primário à cadeia principal. Eu posso ter a ramificação S-butil ou SEC, de secundário butil, onde eu tenho um carbono secundário ali fazendo essa ligação. E aí, nesse caso, o nome sistemático mais correto, ao invés de S-butil, seria, entre parênteses, um metilpropil, porque um S-butil nada mais é do que um propil, 3 carbonos, com um outro ramo. Então é um ramo que tem outro ramo. Um ramo propil que tem um ramo metil saindo dele. E uma cadeia com 9 carbonos, onde no 5º carbono eu tenho um S-butil, um butil secundário como ramificação, eu poderia chamá-la de 5-S-butil nonano, ou 5S-butil nonano, numa leitura mais direta, e poderia chamá-la também de 5-hífen, abre parênteses, 1-hífen-metilpropil, fecha parênteses, hífen nonano. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: esses prefixos N, SEC, S, TERC, T, di, tri, tetra, eles não vão contar na hora de atribuir a ordem alfabética dos substituintes. Mas, por outro lado, o prefixo iso, esse conta sim. Mais um outro substituinte que, forçando a barra aqui, recebe um nome da família do butil, que é se eu tiver um hidrocarboneto, que é o metilpropano, uma cadeia de 3 carbonos, no segundo carbono dessa cadeia existe um CH3 pendurado. Se esse substituinte for ligado à cadeia principal a partir desse carbono terciário, esse substituinte pode receber o nome de T-butil ou TERC-butil, porque é um substituinte de 4 carbonos que está pendurado na cadeia principal por um carbono terciário. Mas o seu nome sistemático mais correto seria, entre parênteses, 1,1 hífen dimetil-etil, que é uma ramificação de 2 carbonos que possui outras 2 ramificações,
outras duas ramificações metil nesse caso, no seu primeiro carbono mais próximo da cadeia principal. Outra que também forçando a barra entra para a família do butil é o chamado substituinte isobutil. Então, se eu parto de um hidrocarboneto, que é uma sequência novamente de 3 carbonos, e no segundo carbono desse hidrocarboneto tem uma ramificação de outro carbono, se a substituição, ao invés de fazer como no caso anterior, que foi pelo carbono terciário, ela for feita por algum dos outros carbonos primários desse hidrocarboneto, a ramificação formada será simétrica. Então, merece o prefixo iso. É uma ramificação simétrica de 4 carbonos e receberá o nome de isobutil. E nesse caso aqui até dá para perceber que se eu levo em conta a geometria tetraédrica dos átomos de carbono, o formato da ramificação vai ficar parecendo com um Y também. E o mesmo eu poderia fazer para a substituição de 5 carbonos, onde eu tenho o N-pentil, de normal ou simplesmente pentil, um substituinte de 5 carbonos, que na verdade é um ramificadão, que pode ser chamado de neopentil. E para não dizer que eu não falei de nenhum substituinte insaturado com ligações duplas, se eu pegar o eteno, hidrocarboneto eteno, 2 carbonos, ligação dupla entre esses carbonos completa com hidrogênio, tirar um dos hidrogênios e ligar essa ramificação numa cadeia principal, esse substituinte será chamado de etenil, como se fosse o eteno, mas trocando o O por il, ou no seu nome mais popular, mais conhecido, é o chamado vinil. E sim, os discos de vinil são feitos de um polímero chamado policloreto de vinila, na sigla em inglês PVC. Será que isso te lembra mais alguma coisa? E aqui eu peço atenção especial de vocês para 2 substituintes que são muito importantes, mas que por razões históricas podem levar a gente a muita confusão. O principal hidrocarboneto aromático que nós discutimos foi o benzeno. Quando eu pego o benzeno e transformo ele em um substituinte, vou ligar um benzeno numa cadeia principal, tirando um hidrogênio dele da cadeia, o nome do substituinte que é derivado do benzeno não é nem benzenil e nem benzil. O nome do substituinte que vem do benzeno é o fenil. Então, se eu tenho uma cadeia de 3 carbonos, que eu botei 2 hidroxilas, 2 OHs aqui, para dar prioridade mesmo para essa cadeia como cadeia principal, e botei um substituinte derivado do benzeno, no carbono 2, o nome da molécula seria 2-fenilpropano 1,3-diol. Já o substituinte que realmente leva o nome benzil, que a gente esperaria que fosse o derivado do benzeno, não é o derivado do benzeno, é o derivado de um hidrocarboneto muito parecido, que também é aromático, também tem um anel de 6 carbonos com ligações simples e duplas alternadas, mas tem ainda um outro carbono ligado a um desses carbonos do anel. Esse hidrocarboneto se chama tolueno, e isso sim é uma coisa interessante de se memorizar. Benzeno dá fenil, tolueno é que dá benzil. E só para entregar conforme prometido, eu havia apresentado os 2 critérios de menor prioridade, que do menor para o maior são maior número de ramificações, que ganha desse critério é a maior sequência de carbonos ligados entre si, mas existem alguns outros critérios que a gente passa a ter que usar nos casos onde há ligações duplas ou triplas, ou mesmo um grupo funcional, que acima do tamanho da sequência de carbonos existe com maior prioridade ainda o critério de englobar o maior número possível de insaturações, de ligações duplas ou ligações triplas. A cadeia principal deve incorporar as ligações duplas e triplas na medida do possível. E com mais importância ainda do que isso, vem o critério de possuir o grupo funcional. Se houver uma função álcool, uma função ácido, uma função cetona, uma função aldeído, o critério com maior prioridade é que a cadeia principal deve conter o grupo funcional. E novamente, do mesmo jeito que acontecia lá nas numerações, o grupo funcional é mais importante do que as insaturações, que as ligações duplas ou ligações triplas, na hora da gente definir quem é a cadeia principal. Mas neste caso aqui dá pra gente perceber que as insaturações são mais importantes do que o tamanho da cadeia e mais importantes ainda do que as ramificações. E de fato isso é verdade na realidade química das coisas. Tem uma série de reações que só acontecem se houverem insaturações.
Já o tamanho da cadeia e as ramificações terão um impacto muito menor nas propriedades químicas da substância e vão estar relacionados, por sua vez, principalmente na viabilidade de ocorrer ou não colisões para que aconteça a reação química e em algumas propriedades físicas, como por exemplo os pontos de ebulição. Então nós temos em ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante, é que a cadeia principal deve incluir o grupo funcional. Em segundo lugar nos critérios, a cadeia principal deve englobar o maior número de insaturações possíveis. Em terceiro lugar, a cadeia principal deve ter a maior sequência de carbonos ligados entre si. E em último lugar, como critério de desempate, a cadeia principal deve ter o maior número de ramificações possível. E nós vamos aplicando esses critérios e passando para um critério mais baixo conforme haja empate nesse primeiro critério, e assim sucessivamente. Só quero chamar a atenção aqui para vocês que os ciclos têm preferência sobre cadeias abertas nesse critério da maior sequência de carbonos. Por este motivo, num exemplo citado aqui do substituinte fenil, eu coloquei uma cadeia pequenininha, mas taquei grupos funcionais nessa cadeia para forçar que ela fosse a principal e que o fenil fosse realmente um substituinte e não a cadeia principal. Para falar um pouco mais sobre os aromáticos, que foram assunto de um vídeo anterior, mas agora relacionando com a nomenclatura desses compostos, há uma representação muito importante para compostos aromáticos, que é a chamada nomenclatura orto-meta-para. Se eu tenho benzenos dissubstituídos com dois substituintes, eu preciso dar a posição relativa desses substituintes dentro do anel. E eu vou chamar de orto quando os dois substituintes estiverem em carbonos vizinhos, de para quando um substituinte estiver de um lado e o outro substituinte estiver para o outro lado. E quando for o meio do caminho, não está nem vizinho e nem está para o outro lado, eu vou chamar de meta, que parece com meio, né? Só para citar um exemplo que possivelmente vocês têm aí na casa de vocês, vou pegar o exemplo do paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Esse nome assustador ali, né? Eu tenho um benzeno e tem um grupo sulfonato, que a gente não chegou a ver e não é tão esperado da gente saber assim não. Neste benzeno, além do grupo sulfonato, há um grupo dodecil, um grupo de 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. E a disposição desses substituintes na minha cadeia principal, que no caso é o benzeno, é numa disposição para. Eles estão em lados opostos do anel. Então esse é o paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, ou p-dodecilbenzeno sulfonato de sódio, que está presente aí nos detergentes biodegradáveis. Para os aromáticos polinucleares, eu também vou ter que fazer uma numeração, seguindo a partir de um carbono vizinho à ligação entre os dois anéis. E os carbonos pertencentes à ligação entre os dois anéis não precisam ser numerados, já que lá não pode ter nenhum substituinte, nada a mais. Esse carbono já está com 1, 2, 3, 4 ligações. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links para caso alguém queira dar mais uma olhada mais aprofundada nessas questões da nomenclatura da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Os dois primeiros deles, de um professor da Unicamp, o professor José Augusto, um artigo de 2001 e outro artigo de 2011, que é um pouco mais aprofundado, e o terceiro link é um link para um site onde você encontra as recomendações da IUPAC para nomenclatura. O problema é que está em inglês, e o segundo problema é que você só encontra as versões de 1979 e a versão de 1993. A versão de 2013 ainda não está disponível online. Mas não se preocupe muito de ir atrás desses complementos não. Se for, vá por curiosidade. Esse grau de aprofundamento só passa a ser necessário se você for realmente se tornar uma química ou um químico, e mais ainda, se você for trabalhar especificamente na área de química orgânica. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos dessa série de química orgânica, nós vamos investigar alguns grupos de substâncias, como os hidrocarbonetos, o conjunto das funções orgânicas oxigenadas e as funções nitrogenadas. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!